Controlar à distância uma exploração agrícola vai ser agora possível com um sistema desenvolvido por uma empresa portuguesa. A reportagem de 2010 visitou uma quinta onde está instalado um protótipo. As novas tecnologias estão a chegar à agricultura. Uma empresa jovem desenvolveu o projeto iFarm, que integra numa única plataforma os mais recentes avanços da tecnologia, construindo um sistema de informação de suporte. Surgiu de uma convergência de tecnologias que hoje nós temos ao nosso dispor no mercado e que nós quisemos colocar ao serviço da agricultura, mais concretamente, neste caso em que nós estamos a visitar, numa vinha. O que nós fizemos foi perceber qual é que era, em termos de oferta no mercado, de tecnologias de monitorização que estão disponíveis e colocar tudo no campo, numa unidade de demonstração, onde fosse possível perceber até que ponto é que nós, nos dias de hoje, já conseguimos tirar partido de tecnologias avançadas num contexto de exploração agrícola, no caso uma vinha. O sistema integra diversos equipamentos complementares que recolhem informação que é depois transmitida para um PDA ou para um computador via internet. Este recurso permite, assim, um controlo da exploração à distância. O que nós fizemos foi, na vinha, instalar ilhas com uma infraestrutura tecnológica que incluía desde sensores de monitorização ambiental, de temperatura, umidade, precipitação, o teor de umidade no solo, assim como fitossensores que monitorizavam na própria planta o que é que ela estava, quais eram os fenómenos que estavam a ocorrer em algumas variáveis que são importantes medir, e depois a seguir cruzar essa informação com informação de imagem, quer vídeo, quer fotografia, que depois toda esta informação era descarregada em tempo real num servidor, numa base de dados. Nesta base de dados nós depois iríamos fazer uma integração, uma interligação com os sistemas de informação de gestão da exploração para nós conseguirmos ter uma interface única em ambiente web, ou seja, uma interface de simples utilização, em que nós conseguíamos, num único ecrã, ter uma visão em tempo real do que se estava a passar na vinha. O equipamento está ainda apenas em situação de demonstração, tendo cumprido o primeiro período de recolha de informação. Contudo, é já tempo de saber qual o retorno esperado. Este é um projeto de demonstração e, portanto, nós este ano foi o primeiro ano em que conseguimos monitorizar de ponta a ponta todo o ano agrícola. Estamos agora a recolher os dados em termos de produção do que é que aconteceu, mas a nossa ideia é que, efetivamente, nós conseguimos ter um acompanhamento muito mais permanente e em tempo real do que se está a passar no campo. Portanto, será previsível que qualquer decisão que seja tomada consiga ser tomada de uma forma muito mais antecipada e, portanto, ter uma gestão mais proativa do que se está a passar. Também, futuramente, visto que nós agora conseguimos ter um ano inteiro e vamos conseguir ter os dados de produção, esperamos conseguir começar a desenvolver outros sistemas de análise dos dados para ter alguma proatividade em termos do que são as tomadas de decisão. O equipamento está instalado na herdade de São Miguel, junto ao Redondo. Embora esteja ainda numa fase experimental, na quinta já se percebem as vantagens. A grande vantagem é uma boa gestão, uma boa monitorização da vinha e, consequentemente, uma boa gestão da água. Tendo uma boa gestão da água, que é um bem cada vez mais escasso, conseguimos ter seguramente uvas de qualidade. Ou seja, eu diria que grande parte do que interfere na qualidade das uvas e no Alentejo, neste caso particular, é uma boa gestão de água. Embora a base seja uma solução comercial disponível no mercado, o software do iFarm foi inteiramente desenvolvido em Portugal. Todo o software, todo o sistema de informação foi desenvolvido por nós, pela Agriciência, sendo que a base, ou seja, o sistema operativo, os sistemas de todo base de dados, não, é um produto comercial, mas toda a gestão de dados, todo o desenvolvimento da interface foi feita por nós. No futuro, quem sabe, se o agricultor não vai estar na praia a tomar conta da sua quinta. Está hoje connosco o professor Carlos Lopes, que foi consultor deste projeto. Obrigado por estar connosco. O que é que representou para si, que desafio é que representou para si ser consultor de um projeto em que estamos a associar a tecnologia ao setor mais tradicional, por isso se chama o setor primário, a agricultura? Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Portanto, para mim foi um desafio muito importante entrar em contacto com este tipo de tecnologias. Fui convidado por parte da Agriciência como consultor para a área de viticultura
E, sobretudo, porque se trata de tecnologias aplicadas a uma área muito importante para a viticultura alentejana, que é a rega da vinha. E, de facto, há muitos anos que estou ligado a esta área, desde o meu doutoramento trabalho em rega da vinha, e tenho sentido que é preciso avançarmos muito mais na área da gestão da rega, porque a água é um recurso escasso. Claro. E, contrariamente a outras culturas, a rega da vinha é uma rega deficitária e, consequentemente, mais exigente em termos de monitorização para que seja eficiente. Portanto, tradicionalmente era regar, era pôr água para ali, não é? Depois houve aquela fase, que ainda está em vigor, digamos assim, que é a rega gota a gota, não é? Que pôr aqueles tubos. Mas isso já não é suficiente, não é? Tem que ser muito mais para lá do que isso, não é? Pois, tradicionalmente não se regava, porque era proibido por lei regar. Nos últimos anos, com as alterações climáticas, tem-se vindo a verificar que não se consegue produzir um produto de qualidade sem uma rega. Todavia, como disse anteriormente, tem que ser uma rega deficitária. Não se pode dar toda a água que a planta precisa. Sim. Para que haja um bom equilíbrio entre vegetação e frutificação e, consequentemente, uma melhor maturação das uvas. Portanto, é essa necessidade de gerir essa rega deficitária que exige a instalação de tecnologias deste tipo que nos ajudam a nós, técnicos, a efetuar uma gestão adequada dessa rega deficitária. O objetivo é produzir mais ou produzir melhor, digamos assim? Produzir melhor. O objetivo é... Não é só a quantidade... Não. Repare, o problema da falta de água numas vinhas em regiões mediterrânicas como o nosso Alentejo é que leva quer a uma perda de vegetação da planta, consequentemente desvigoramento da planta, pode levar mesmo à morte da planta, e a uva produzida, para além de ser em menor quantidade, é também ela de qualidade deficiente, porque há sobrematurações ou maturações incompletas. Por isso precisamos de regar, mas regar com cuidado, porque muita água significa perda de qualidade. Daí que, para regarmos efetivamente bem, com pequenas quantidades de água, precisamos não só do nosso olhómetro, precisamos também de socorrer-nos de tecnologias o mais sofisticadas possíveis para nos dar indicações ambientais, indicações ambientais ao nível da evapotranspiração, da precipitação, etc., indicações do solo, mas, mais do que isso, indicações da planta, que são estes fitossensores que... Nós vimos ali instalados na própria Exatamente. planta, não é? Isto é muito diferente trabalhar, neste caso, numa situação de uma vinha ou noutra cultura qualquer? Bom, a minha experiência, é na área da vinha. É só na área da vinha. Todavia, sou filho de um agricultor e, portanto, tenho alguma experiência prática de outras culturas. A vinha é uma cultura perene e, portanto, não pode ser encarada como uma cultura do milho ou uma batata, que são culturas anuais. E, portanto, há que pensar também na perenidade da planta. Sim. Não podemos só colher os ovos de ouro todos no ano e depois perdemos a cultura. Portanto, há que ter atenção não só à manutenção da perenidade da planta, como também à produtividade desse ano. Portanto, esta situação que vimos aqui, este projeto iFarm, é um protótipo, como se disse, esteve um ano a ser utilizado, digamos assim, quase para demonstração, para a recolha de informações. Qual é a sua expectativa? Isto vai mesmo ser utilizado, depois pode ser utilizada esta situação em termos comerciais, por exemplo, vender esta solução para outros sítios? A ideia é essa ou não? Ora bem, a ideia é exatamente essa. E essa ideia, daí que uma empresa privada aposte nesta tecnologia. Todavia, há ainda alguns passos a percorrer. Designadamente, um dos aspectos que detectamos é que algumas destes pequenos sensores têm alguma dificuldade em aguentar, digamos, as condições de campo. Sim. Ou seja, parece-me que alguma tecnologia não está ainda suficientemente madura para poder aguentar estas intempéries, se quisermos. No momento em que estes sensores estejam todos a trabalhar uniformemente, no momento em que nós, técnicos e pessoal de investigação que consegue conjugar toda esta informação num formato que o utilizador, neste caso, por exemplo, o técnico de viticultura desta exploração, possa ler no seu PDA a informação e, com essa informação, ajudar a diagnosticar o problema e para ele poder atuar em conformidade. No momento em que isso estiver, digamos, ao point, eu diria que estamos no caminho certo
Só para esclarecer aqui uma situação, ali falava-se na reportagem na possibilidade de controlar a vinha a partir da praia. Bom, isso é um fait divers, digamos assim, não é? Porque o que interessa é... Isto não é só um mecanismo de telecomunicações, não é só de transferir os dados. O que me está a dizer é que estão a investir muito é na própria recolha da informação, não é? Bom, trata-se obviamente de uma brincadeira, claro. Porque a agricultura precisa da presença do homem, apesar claro. de tudo. No entanto, posso dizer-lhe que com a infraestrutura montada neste projeto, quase que podemos, de facto, ir para as Caraíbas com o portátil e gerir lá, neste caso, o objetivo era gerir a rega da vinha, porque todos os aspectos que, numa exploração onde esta infraestrutura não está montada, todos os aspectos que eu, na qualidade de gestor da rega, preciso de monitorizar, estão monitorizados por estes equipamentos e chegam ao meu computador em tempo real. Claro. Portanto, eu posso aí fazer o meu diagnóstico e dizer para lá, rega 5 horas, ou rega 3 horas, ou rega 2020. Mas provavelmente será mais, em termos económicos, mais interessante é eu ter uma vinha no Brasil ou no Chile ou na África do Sul e estar a controlar de Lisboa, não? É uma hipótese. Não prescinde de ter lá um técnico de campo, mas digamos que o expert da área pode estar num local remoto. E isso é uma das grandes vantagens destas tecnologias. Só para terminar, a nível internacional, como é que está o panorama? Há muitos projetos deste tipo a desenvolverem-se? Ora bem, a nível internacional, isto entra na área designada área viticultura de precisão, que é uma área que está em pleno desenvolvimento, obviamente nos países como Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, Chile, etc., que está a chegar a Portugal. Temos já alguns projetos a decorrer sobre esta viticultura, que, no fundo, não é mais do que incorporar estas tecnologias para monitorizar as vinhas, monitorizar a variabilidade espacial e temporal e permitir gerar ferramentas de gestão em tempo real e em conformidade com a parcela. Muito bem, professor Carlos Lopes, obrigado por ter estado e nos ter trazido estes esclarecimentos aqui ao 2010. Muito obrigado. Obrigado eu, o prazer foi meu. Muito obrigado.